Vamos lá. Isso desmascara, isso escancara de uma vez por todas que esse é um governo que todo mundo já sabia, né? Que é um governo abortista. É importante salientar que durante o pleito eleitoral foi-se proibido dizer que Lula era a favor do aborto, assim como todos os membros do PT são a favor do aborto, assim como todos os membros da esquerda nacional e mundial são favoráveis ao aborto. Isso é claro, isso é ponto pacífico. Ao mesmo tempo que foi lícito dizer que Bolsonaro era genocida, nazista, racista, ditador ou qualquer outra coisa. Em nome da liberdade de expressão, tudo podia contra Bolsonaro, contra Lula, não podia nada, sendo que ele tem declarações pretéritas se dizendo a favor do aborto. Depois se desmentiu. E agora na ação prática está aí. Mas isso não é só ser favorável ao aborto. Porque, em geral, as pessoas que são favoráveis ao aborto, eles têm uma certa relativização. E uma certa relativização baseada num ponto biológico, ou seja, até os 3 meses de gestação não existe ainda um feto, existe um embrião. E aí os defensores do aborto nessa fase vão dizer, não, ali é um amontoado de células que está se formando uma pessoa, não tem ainda uma massa encefálica formada, então não tem uma pessoa que não tem uma consciência baseada no cérebro. Mas aí eu vou dizer, você tem esboços de consciência cerebral, porque você tem esboços de ramificações nervosas e ninguém sabe quando esse esboço de consciência brota no embrião. Por isso, eu, particularmente, e tantos outros aqui, imagino que todos aqui, sejam contrários em aborto em qualquer fase da gestação. Existem 3 hipóteses de aborto que são listas pela legislação brasileira, a saber, risco de vida para a mãe, aí a mãe teria uma vida pregressa, ela teria condições de escolher entre a vida dela e do bebê. É uma escolha de Sofia, mas é a escolha da mãe. Fetos com anencefalia, que nascem sem cérebro, ou seja, sem uma consciência do seu entorno. E o terceiro, quando uma mulher é abortada. Agora, o que falava essa nota? E é impossível, Anselmo, impossível que o governo federal ou que o Ministério da Saúde não tivesse consciência de uma nota completamente espúria como essa. Esse direito a uma mãe que teria risco de vida ou, eventualmente, teria sido estuprada, que é até os 3 meses, quando, entre aspas, um embrião se transforma em feto, seria estendido até 9 meses. E a nota vai além, porque um feto não sente dor. Isso é, do ponto de vista científico, completamente estúpido. Mas, assim, é de uma estupidez que uma criança de 5 anos pode desnudar. Quantos fetos que nascem com 6, 7, 8 meses de gravidez, meu Deus do céu? É lógico que já tem uma criança, com 3 meses tem um feto, cabeça, tronco, membro, cérebro, já tem consciência, já sente dor, já tem percepção da realidade, já se alimenta através do útero da mãe. Ou seja, o que eles estão querendo fazer não é só aborto. Isso é a possibilidade, eu vou ser explícito aqui, de assassinar uma criança. Com 6, 7, 8, 9 meses, tem uma criança formada, com 2, 3 quilos de peso. É a mesma coisa você tirar um feto do ventre da mãe e dar uma paulada na cabeça. Isso, assim, isso é defesa de assassinato. Esse governo deveria ser processado não por liberar aborto, que você pode relativizar nesse sentido, ainda que eu ache espúria essa relativização, mas é por apologia a assassinato de crianças. E eles voltaram atrás, não é por um erro, eles voltaram atrás pela comoção popular dentro das redes sociais, que percebeu assim, volta a dizer, qualquer criança de 5 anos percebe. Que era isso, extensão do aborto até os 9 meses de gravidez. É a mesma coisa, você abre o ventre da mãe, tem uma criança pronta chorando e dá uma paulada na cabeça dela. Desculpa, Anselmo, tem que ser explícito assim. Esse governo é composto de assassinos. O que você quer que eu possa dizer? Vai ser processado a deles. Mas você estendeu o direito ao aborto a uma criança de 9 meses, que pode nascer a qualquer hora, nasceu, abortou, nasceu, matou. Isso é assassinato. Quem escreveu essa nota espúria devia estar preso, não é que é processado, devia estar preso. E essa nota, eu volto a dizer, teve o aval do Ministério da Saúde e eu duvido que não tenha tido o aval do presidente Lula e do governo federal. Esse é um governo de assassinos de crianças. É esse meu comentário. É pavoroso, Anselmo, o que eles estão querendo fazer com o Brasil. Como eu disse, né, o Lula, o PT, eles são subscritos a uma agenda abortista globalista. E o Lula mentiu. O Lula mentiu para toda a população. E nós somos, como o Adriles bem disse, nós somos proibidos de dizer a verdade. Como o João muito bem disse, a direita está tolhida, está proibida de expressar a verdade. Isso não é um debate público simétrico, não é um debate público justo.
O que aconteceu ali foi uma propaganda unilateral subsidiada das mentiras petistas. E tanto é verdade que o PT mentiu, que o Lula já começou em 2023 retirando o Brasil dos acordos internacionais contra o aborto. Então ele foi preparando o terreno para agora liberar o aborto até os 9 meses. Para mim, Anselmo, um zigoto recém-fecundado, ele tem exatamente o mesmo valor ético que eu, ou que um idoso. Nós somos todos seres humanos. Agora, é muito mais nítido, é muito mais claro aos sentidos que está havendo o assassinato de uma criança quando ela já está com 9 meses. O que significa que o aviltamento e a relativização moral de uma medida como essa vai ser ainda mais danosa, ainda mais grave para a sociedade inteira. Essa nota técnica, ela parte daquilo que o saudoso professor Olavo de Carvalho falava, que era a ilogicidade do aborto. O aborto ele parte do pressuposto de que nós podemos matar um ser humano inocente por motivos X, Y, Z. Ele parte ainda do pressuposto anticientífico de que o bebezinho, feto, embrião, não importa em que estágio ele esteja, ele não teria um status ontológico humano. Ontológico diz respeito ao estudo do que é o ser, do que é aquela coisa. Então, aquilo é um ser humano. E, como tal, ele tem uma vida sagrada, ele tem uma santidade que não pode ser violada. Quando essa nota técnica petralha vem falar, ele não sente dor. Então você poderia matar um ser humano anestesiado? Você poderia matar uma pessoa com um método indolor? Você poderia matar alguém que está inconsciente? Claro que não. Então, mesmo se fosse verdade que o bebê não sentisse dor, você não poderia matá-lo. E a verdade é que ele sente muita dor. Aquele caso da menina que foi estuprada e estava grávida, mataram o bebê com solução salina. Aquilo é uma dor terrível. E sem falar na questão da vida após a morte, né? Para onde vai o bebê abortado sem batismo? Essa é outra questão importante. Mas o principal a ser discutido aqui no âmbito político é a terrível perda dos parâmetros morais. Se nós permitirmos que uma mãe assassine o próprio bebê no ventre, como que nós vamos defender qualquer outra coisa moral? Como que nós vamos cobrar justiça nas eleições? Como que nós vamos cobrar que a propriedade privada seja preservada? Como que nós vamos cobrar que o cidadão tenha direito à ampla defesa num julgamento, em vez de ser preso arbitrariamente, injustamente, como foram os patriotas no 8 de janeiro? Então, são questões morais que não vão mais nem ser abordadas. As pessoas vão perder até a capacidade de entender essas questões morais no momento em que nós relativizamos a vida humana, que é o caso do aborto. Então, o grande professor Gustavo Corsão... Eu falo desse assunto com propriedade, porque dentro do direito... André, só terminar aqui. André, só terminar aqui. Então, o Gustavo Corsão falava o seguinte: a sociedade ela funciona moralmente quando as coisas são o que são. Quando a mulher é feminina, quando o homem é masculino e quando a criança é criança. A criança ser criança significa que ela é um ser humano inocente, indefeso, o futuro da civilização a ser preservado. Se a mãe mata o filho, a criança deixa de ser criança, a mulher deixa de ser mulher e a sociedade deixa de ser moral. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.